o quanto que a Atabaque está trabalhando, está preparada ou tem visto esse tipo de iniciativa mesmo, de olhar o que funcionou num determinado setor, região, para um determinado artista, para poder usar esse dado para orientar uma produção futura daquele artista e o outro lado, como é que os artistas recebem isso? Porque eu fico imaginando, assim, posso até ser uma visão meio equivocada minha, mas o artista muitas vezes, não estou falando todos, mas falando uma boa parte, ele quer criar, ele quer ser o talento livre, né? Ele não quer ninguém dizendo ali para ele, faz assim, faz assado, porque assim você vai ter mais chance de fazer sucesso. Como que os novos artistas que cresceram nesse mundo muito metrificado estão vendo esse uso dos dados? Ou seja, agora de novo, né, reforçando a pergunta, como que a Tabac está usando dados para extrair essa inteligência e como que os artistas estão vendo o uso desses dados para sua própria produção? A cultura é muito movida pela intuição, no final do dia. E os dados é a forma de você objetivar a sua intuição, porque tem certos dados, por exemplo, os próprios Spotify for Artists, Deezer Backstage ou outras fora das DSPs, como um Chartmetric da vida, mostra onde sua música está tocando mais. Então, certos dados são muito óbvios, assim. Cara, se lugar que normalmente é São Paulo, onde a música mais toca, muito pela densidade populacional, mas se a minha música tá tocando muito Curitiba, é óbvio que amanhã eu tenho que levar um show para lá. Então, ela dá certas métricas, certos KPIs, que tornam as coisas muito óbvias pro artista. Então, por mais que ele, sou avesso a dados, vou acreditar na minha arte, tem algumas coisas que não tem como fugir. Então, a gente utiliza muito isso, até para entender, medir tráfego, né? É sobre dados no final do dia, a quem eu atinjo, como eu atinjo, qual é a faixa etária que está ouvindo mais o meu artista de pop, se é mais homem, mais mulher, e eu uso isso para direcionar para onde vai esse anúncio e capturar novos leads nesse sentido. A gente usa muito também, como eu já falei, a base de fãs que faz o pré-save dessa pessoa. Ele vai receber o marquee, ele vai receber de alguma forma, ser impactado pela arte pela arte desse cara, que a Tabac de alguma forma vai ali tentar trazer no gatilho. E são muitas fontes de dados. Até por isso que a gente teve ideia de dentro de casa fazer essa plataforma, esse CRM. Tudo que a gente fazia de forma manual, agora a gente vai automatizar. E tendo o apoio, o suporte de tecnologia do César, que para mim é o grande aí do Brasil, o Porto Digital, a gente está muito, muito satisfeito. Só Começamos os trabalhos em julho. só para o pessoal entender, né, você falou César, nós conhecemos César e tal, mas não é uma pessoa. César é o Porto Digital lá em Recife, né, Pernambuco, que tem uma história incrível na inovação brasileira, não é de hoje, é de décadas. Então, se você puder falar um pouquinho do César, e depois eu vou voltar a te provocar, não esquece. Você falou muito do uso de dados para obra pronta já, para a música já estava pronta, vou ver onde está tocando, onde eu vou levar o show, mas eu quero também saber para novas É. produções. Mas fala primeiro do César, depois eu Bom, volto a essa provocação para a gente não esquecer. nossos amigos do César aí, coincidências, coincidência. A primeira aula que eu e André tivemos quando a gente se conheceu no MBA foi justamente do Silvio Meira, que é o grande cara do César lá. E é o que se chama do novo Vale do Silício brasileiro, assim. Lá eles trazem, de alguma forma, eles conseguem colocar um aporte mesmo na sua tecnologia para fazer aquilo virar realidade e com um braço de tecnologia que toda startup quer ter. A gente foge de uma fábrica de software aí no final do dia e vai usar os devs, né, os desenvolvedores dessa galera. Com relação à sua pergunta, eu vou fazer também dar uma de velho aqui, a parte boa e a parte ruim. É muito complicado quando você começa a usar muitos dados também para padronizar, quase pasteurizar a sua música. Hoje, a música, basicamente, ela tem que chegar no refrão em 20 segundos. Por quê? Porque tu vai estar ali no TikTok e a galera, se ela não achar que a música é animada no começo, vai passar muito rápido. Então, o Faroeste Caboclo do Legião Urbana dificilmente ia fazer sucesso hoje. Por quê? Porque a galera é acostumada com o scroll infinito, digamos assim. Então, se aquilo não pega ele nos primeiros 6 segundos, o nativo digital já vai mudar aquela música e ela vai perder espaço. Então, tem os dados que vêm para bem e os dados que acabam pasteurizando um trabalho. Então, sim, é utilizado para produção. A gente tem visto que os 30 segundos ali são importantes que chegue logo de alguma forma. E se a pessoa passa rápido a sua música no Spotify ou na Deezer,
você acaba pegando uma coisa que é ruim, um dado que é ruim para sua música, que é o chamado skip rate, que é quantas vezes a sua música foi passada, né, pulada, skipped. Foi pulada ali e isso acaba gerando um certo prejuízo para você. Quanto mais alto é seu skip rate, em tese, menos sua música está sendo querida ou não está sendo atingida, ou não está atingindo a base de fãs correta que deveria estar atingindo. E é tudo, isso tudo através de dados. Mas sim, a gente utiliza o que está ouvindo muito e tem algumas experiências muito curiosas, assim. Por exemplo, a primeira vez que a Tabac conseguiu botar uma música no top 1, ela lançou através do Sua Música, que é uma DSP do Nordeste, em que a gente botou o EP lá do Felipe Amorim, que foi o primeiro que a gente conseguiu, um artista grande do piseiro brasileiro, que é o grande case da Tabac. A gente botou um EP lá, numas músicas que não botou muito dinheiro, e ao mesmo tempo a gente fez um clipe de quase R$ 1 milhão para uma outra música com um artista famoso, que a gente achou que essa é a grande aposta do Felipe. Essa música que tinha o clipe não avançou tanto, e a sexta música do EP do Sua Música começou a bombar no Sua Música, a gente acompanhando todos os meios em que a música tá, então a gente viu que aquela música estava fazendo muito sucesso, e o que a gente fez? Jogou no Spotify correndo. Mas como você vai jogar no Spotify correndo? Porque a coisa mais importante é o chamado pitching, que é como você vende a sua música para as DSPs. E esse é um grande parte do trabalho da Tabac. Só que a música já estava crescendo tanto sozinha que a gente fez o quê? Ao invés de fazer um marketing de pré-planejamento, o pré-planejamento da música, da distribuição, a gente lançou a música lá e trabalha muito na sustentação dela. É a música que estoura sozinha. E, de fato, se tornou o primeiro top 1 do Felipe Amorim, que é o No Ouvidinho. Cara, esse negócio do pitch, eu achei que era só você pegar, produzir uma boa música que tinha chance ali de ser sucesso, de pegar, das pessoas curtirem e colocar nas plataformas. Então não é assim, tem toda uma Não. ciência de como colocar. E não só ciência, né? Uma ciência, uma arte, uma diplomacia, uma negociação. Pô, tu não vai contar esse segredo aqui pra gente, ou vai? Não, é o planejamento de marketing, é o principal que a gente faz lá. Você tem que subir. A melhor dos tempos é que você suba com a máxima antecedência possível, mas no mínimo 21 dias antes dela entrar efetivamente no que a gente chama de lojas, que são as DSPs, e normalmente as músicas entram, isso não é uma regra geral, mas normalmente entram na meia-noite da quinta para sexta. Então, 21 dias antes dessa quinta para sexta, você tem que ter feito o pitching da sua música. O que é o pitching da sua música? Uma pequena propaganda mesmo, uma pequena descrição, como se fosse o seu pitching mesmo de uma startup, em que você fala, esse é o grande sucesso, essa é a faixa foco do novo álbum do Felipe Amorim, que conta com a participação de Zé Felipe, a agência Tabac vai colocar R$ 10 mil de mídia e tráfego, porque a gente acredita muito, e essa é a faixa foco do álbum. Então, inclusive, a gente, se for subir no Spotify, a gente recomenda para as playlists Flora e Sal. Então, já ajuda o editor, pensa, são 120 músicas por dia que sobem. Então, você meio que dá o caminho das pedras para o editor do Spotify, a galera da curadoria lá que vai fazer as playlists, entender, essa, uma agência que eu confio, que é a Tabac, está acreditando. Então, eu vou acreditar também, já vou jogar logo no Novidades da Semana, que é a playlist mais disputada do Spotify, que é justamente, ela se renova toda meia-noite de quinta para sexta, que é onde todo mundo quer estar, que lança uma nova música. Cara, eu vou usar no corte essa que você falou que o Faroeste Caboclo não faria mais sucesso hoje exatamente por conta dessa mudança no consumo de música. E gostei muito, cara, dessa análise, né, de que se a gente se basear só nos dados para fazer música nova, a gente vai cortar totalmente a capacidade de surpreender e de inovar, porque você vai repasteurizar, digamos assim, né, vai sempre refatorar aquilo que funcionou. Então, é um pouquinho nos dados, um pouquinho no talento, um pouquinho nos dados, um pouquinho na intuição, um pouquinho nos dados, um pouquinho no vamos arriscar. É isso? Exato, é ver os dados como um amigo, uma nova ferramenta, mas não adianta você fazer o que está todo mundo fazendo. Como a gente falou, se não tem autenticidade, brother, você vai ficar no meio do caminho. Mas sim, não estou falando que a gente tem que esquecer os dados, não, de jeito nenhum, ao contrário. Tanto que a gente acredita tanto em dados e dá para cada artista que entra na Tabac, ele tem um dashboard para entender como a música dele está indo, como a campanha dele de mídia e tráfego está indo, e isso tudo é geração de dados no final do dia. Então é para entender o público que ele está atingindo, como eu falo mais nas minhas redes com esse artista, que tipo de música está sendo mais, o meu artista, o meu público está gostando mais de ouvir, e por aí vai.